Olá, meus queridos inscritos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é o comandante André, aqui do canal Ele Cresça, conduzindo vocês à reflexão em mais um voo. Eu tô aqui no voo da aeronave Papa Romeo Alfa Bravo Charlie e hoje eu vou falar sobre o capitalismo, como que um patrão ele te enxerga. Como que o seu currículo é tratado numa empresa? Quando que você entrega um currículo, o que eles vão fazer? Bem, o capitalismo vai te tratar como se você fosse uma mercadoria. Existem muitos youtubers que falam, mesmo que o capitalismo não goste de mim, eu não ligo, eu quero o capitalismo, quero ficar rico que nem o dono da Amazon, mas é uma realidade muito distante da sua, né? Porque assim, a gente tem que sempre pensar no seguinte, tem muito capitalista que os argumentam assim, o socialismo não deu certo em Cuba, Venezuela. E assim, a União Soviética quebrou, os Estados Unidos está aí até hoje firme e forte, mas assim, eu não estudei essa área, mas o que eu digo? A China é um país forte, uma futura potência que vai ultrapassar os Estados Unidos daqui a uns anos, e assim, o que eu digo? Que a gente tem que ter em mente uma coisa, que o socialismo é uma coisa muito importante. A diferença entre capitalismo e socialismo está na união da população. Socialismo é união, capitalismo é egoísmo, uma coisa totalmente diferente. O capitalismo visa em lucro. Então, nós temos, por exemplo, na verdade, no capitalismo você tem que ser original nessa questão. O Estado ele vai mandar você se virar e você vai, por exemplo, né, você tratado como um número de cartão de crédito, você vai ter que pagar, né, você vai num hospital, você tem que pagar a conta. Aqui no Brasil, graças a Deus, pelo menos isso, né? Temos o SUS, mas nos Estados Unidos não existe SUS. Até houve projetos sobre essa questão de ter um sistema único de saúde que proporcionasse às pessoas mais com baixa renda o acesso à saúde. Só que isso não tem nos Estados Unidos. Se não tem nos Estados Unidos, você morre. As pessoas falam, mas os Estados Unidos deu certo o capitalismo. Tá, vamos pensar o seguinte, o capitalismo é algo que visa mercado de trabalho, mas não a senso crítico, dentre outras coisas. E assim, quando nós pensamos o seguinte, o capitalismo é uma ilusão que nós criamos na nossa cabeça. A gente está sonhando, a gente está na hora que a gente tem que acordar. Tem uma hora, tem um momento na nossa vida que precisamos acordar. E quem sabe você precisa perder o seu emprego, nunca mais ninguém te arrumar um emprego na sua vida para você aprender isso. Você deixar de ser uma pessoa que chama os outros de vagabundo, você chamar aquele morador de rua de vagabundo, falar que a culpa é dele por ele não ter progredido na vida, e aí que tá, sabe? A falta de oportunidade, a sociedade patriarcal que ensina coisas erradas, a falta de descaso social, você é obrigado a trabalhar num trabalho braçal, mal remunerado, relações com patrão e empregado horríveis. Claro, hoje os ricos são educados, eu sei. Os ricos são educados, mas eles não se importam com você. Porque eles sabem que tem mais um à espera, né? Pensando bem no capitalismo, você é mais um funcionário que está lá trabalhando. Eu fiquei desempregado, ninguém quis me contratar de novo. E assim, eu penso o seguinte, o capitalismo é uma ilusão que nós criamos na nossa cabeça. É uma grande ilusão que todos nós criamos na nossa cabeça. Por quê? Porque o capitalismo é falha, é desigualdade. O Brasil pode ter um PIB de trilhões, mas tem desigualdade, tem favelados no Brasil, tem pessoas pobres passando miséria. Um avião custa milhões, enquanto isso podia ser usado para ajudar as pessoas, sabe? Esses dias eu descobri que o preço de um avião, de um Falcon, é 70 milhões de dólares. Um dinheiro esse que podia ser voltado aos pobres para ajudar as pessoas e não a benefício próprio de rico, sabe? É uma coisa ridícula, torpe esse tipo de coisa. Se a relação... Na verdade, o capitalismo é uma coisa fora de moda, sem sentido. É um surto psicótico que essas pessoas passam, falar que o capitalismo é bom, nós podemos escolher o que a gente quer, que a gente pode isso, pode aquilo. Não, você está muito errado, porque assim, você coloca lá um preço alto, exorbitante no telefone, e nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo pode. E aí que tá, sabe? Esse dinheiro ser usado para o benefício público, para as pessoas, outros fatores, corrupção, dentre outros. Aí você fala, mas
né? No capitalismo você é visto como uma mercadoria, o seu currículo eles vão selecionar você, esse cara não tem experiência, e para variar, não vão te arrumar um emprego, porque além do apadrinhamento que existe dentro das empresas, que eu já ouvi falar, muitas pessoas são apadrinhadas no trabalho, eu não sei se isso ainda existe, mas existe o apadrinhamento nas empresas. Muitas empresas praticam nepotismo, filhos colocando pais, pais colocando filhos, dentre outras coisas. E assim, isso acaba tirando de outras pessoas a oportunidade de ter um emprego. E isso é muito triste, sabe? Você sempre tem que pensar nos outros, nas pessoas. É claro, eu não posso mudar o mundo. Esse vídeo não vai mudar o mundo. Eu sei, esse vídeo tomara que tenha uma repercussão maior sobre a análise do capitalismo, dessa doutrina doentia criada, que surgiu lá na Idade Média, final da Idade Média. Você vem falar que o capitalismo é bom. Pense no capitalismo do século XIX e XVIII, pessoas negligenciadas numa fábrica, condições lúgubres, num lugar lúgubre, crianças, mulheres pagas, mal remuneradas, tratados como lixo. Pessoas que, enquanto os burgueses gozavam daquele benefício do governo, os trabalhadores, assim, os camponeses eram expulsos de suas terras e os burgueses na Inglaterra construíam fábricas cada vez maiores para que esses trabalhadores braçais ganhassem uma mixaria, fossem negligenciados, tivessem tifo, cólera, dentre outras doenças. E assim, claro, hoje Londres é uma cidade incrível ainda, né? Mas assim, o capitalismo já teve sua face mais tenebrosa. É o que devemos pensar. O capitalismo não é uma coisa tão bonitinha como pensamos. Então, você, por exemplo, em Londres, vai dizer, nossa, hoje os prefeitos dão sopa, aquela sopa rala para um morador de rua. Mas na Inglaterra do século XVIII existia uma lei chamada Lei da Vadiagem, onde o morador de rua era assassinado. Ele tinha, se ele não tivesse fazendo nada, na primeira vez ele era açoitado e tinha a orelha, ele era açoitado em praça pública, depois ele era furado a orelha e no último ele era enforcado. Muito triste, né? Então a gente deve pensar assim, no capitalismo você é visto como uma mercadoria e não como um ser humano complexo, que é uma oportunidade. Nessa doutrina você é visto como nada, né? No capitalismo você é visto como nada, é isso. No capitalismo você é visto como nada, mas não que o socialismo, eu acho que a esquerda progressista tem muito a prometer, a aumentar oportunidades para as pessoas, porque assim, se você for analisar, o PT ele criou vários projetos populares, ajudar a população. Por exemplo, vários projetos do brasileiro ter acesso a uma universidade particular, não pagar tarifas tão altas, um preço tão alto para uma universidade. E assim, não é bom isso? Claro que é para as pessoas mais pobres, mas para um rico isso não é bom. Porque nenhum rico quer estudar com um pobre numa escola elitizada. Durante muitos anos no Brasil, a educação era algo de elite. E hoje nós temos a oportunidade de conhecer Marx, Engels, entre outros teóricos, e assim... Ao invés de você se tornar um bolsominion numa escola, que acredita em tudo que qualquer youtuber fala, se torne um progressista, uma pessoa que... Não que eu vou julgar a sua atitude, porque se você deve pensar assim, não, eu não devo ser uma pessoa... Assim, o capitalismo você é tratado como uma mercadoria, você é tratado como um pedaço, você não recebe nem metade do que aquele patrão ganha, aquele patrão usufrui, ele tem um lucro muito alto, né? Ele tem um lucro muito alto. O capitalismo é uma coisa louca, sabe? É uma coisa baseada em futilidade, coisas supérfluas. As pessoas gostam de coisas supérfluas. E assim, é uma loucura, né? O capitalismo é uma grande loucura, exploração. Muitos empresários começaram por baixo, enganaram Deus e todo mundo quando estavam lá embaixo. E assim, depois eles cresceram, claro, através de muito engano, muitos erros que eles cometeram, eles conseguiram subir no topo, mas demorou. E ainda nós temos vários fatores que possibilitaram essas pessoas ficarem ricas. E assim, eu acho que é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado e que esse vídeo sirva de reflexão para você e tchau.